aqui nós estamos visualizando as peças de rim. Então lembrar que o rim, ele tem um córtex, uma casca, né? Então córtex, sempre lembrar que é uma casca. E aí o que acontece aqui é que esta região onde estão estas estruturas de forma triangular, elas são chamadas de pirâmides renais. Estas regiões onde estão as pirâmides é o que a gente chama de medula renal. Bom, as pirâmides renais, elas são formadas de muitos néfrons, e os néfrons, eles são a unidade funcional do rim. Então, aqui é onde realmente a urina ela vai ser sintetizada. Aqui a gente ainda consegue visualizar que o córtex ele manda algumas projeções que vão dividir as pirâmides renais. Essas projeções do córtex são o que a gente chama de colunas renais. Então as colunas renais a gente visualiza entre as pirâmides. A pirâmide renal ela acaba em uma estrutura que é a papila renal. A papila renal é a ponta da pirâmide e aí a partir do momento em que a urina passa pela papila renal, aqui a gente vê bem a estrutura, ela já está praticamente pronta. O que ela vai fazer agora é caminhar por ductos e a gente visualiza aqui muito bem nessa peça. E aí esses ductos eles vão formar uma região chamada de pelve renal e depois o ureter. Bom, esses ductos, eles são primeiramente o que a gente chama de cálices menores. Então, os cálices menores, eles estão ligados diretamente às pirâmides renais. Depois, quando eu tenho a união de cálices menores, eles formam o chamado cálice maior. E os cálices maiores, como a gente visualiza aqui nessa figura, formam o que é a pelve renal. A pelve renal aqui foi cortada nesta figura, né? Mas a gente visualiza aqui nesta região, por exemplo. Então, a pelve renal é quando eu faço a união dos cálices maiores e aí a pelve renal ela vai desembocar no ureter. O que é interessante aqui, por exemplo, dessa peça é que a gente consegue visualizar o chamado seio renal. Então, seio é uma região de depressão, uma região de cavidade. Por isso que eu não posso chamar a mama, por exemplo, de seio, né? Então, a mama, ela tem, na verdade, um seio entre as duas mamas. Então, o que acontece aqui é que o rim, ele tem esta cavidade, que é o seio renal. Aqui, obviamente, foi um pouco dissecada, mas o rim, ele possui esta cavidade, que é onde vão entrar e sair as estruturas no hilo renal. E o seio renal, ele normalmente ele está repleto de gordura, que é o que a gente visualiza aqui nessas outras peças, ó. Então, toda essa parte amarela é a gordura que a gente chama de gordura perirenal. Então, a gente precisa lembrar que o rim, ele é envolto em tecido adiposo, então na gordura, né? Tanto que quando, por exemplo, uma pessoa ela é muito obesa e ela emagrece de forma muito rápida, essa gordura ela vai ser absorvida e muitas vezes você pode ter um quadro de pitose renal. Então, a queda do rim por falta desta gordura que fica em volta do rim e que vai ser então chamada de gordura perirenal.